Vamos lá, Carolina. Voy a ponerme de pie. ¿Sí? Muy buenas tardes. Su servidora, Carolina Rangel Gleisi. Muchísimas gracias, Fernando. Qué gusto. Es para mí un honor. Voy a tratar de hablar despacio para la traducción. Primero compartirles que es un gran honor poder estar aquí con todas y con todos ustedes. Poder estar y compartirles el gran desafío que ha sido el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Un partido movimiento. Llevamos pocos años como partido. Específicamente desde 2013 nos constituimos como partido político. Es decir, 12 años. Llevamos apenas 12 años como partido. Pero llevamos como movimiento muchísimos años. Un movimiento que antes de llamarse partido político, le llamamos el movimiento obradorista. El movimiento que empezó el mejor presidente que ha tenido México en la época actual, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que para nosotros es un gran referente. El licenciado Andrés Manuel López Obrador no solamente empieza y cimienta al partido, sino una nueva forma de hacer política. Una forma de hacer política que al término de su sexenio le llamamos humanismo mexicano. Entonces, el día de hoy yo les quiero hablar de tres cosas básicamente. De Morena como movimiento, del obradorismo, que va de la mano con el humanismo mexicano, y de la llegada de la primera presidenta mujer a México, que eso es... Como adelanto, he de decir que Claudia Sheinbaum Pardo es la primera mujer presidenta de nuestros vecinos del norte, entre Estados Unidos, Canadá y México. Primero México llega a tener una presidenta mujer. Y no cualquier presidenta. Una presidenta de izquierda, una presidenta feminista y una presidenta que está luchando porque lleguemos todas. Pero no me quiero adelantar a eso. Hablando de Morena, de nuestros orígenes, nuestro movimiento empieza básicamente en el primer fraude electoral que le hacen a Andrés Manuel, en 2006, cuando Felipe Calderón, el repudiado Felipe Calderón en mi país, porque él inició una guerra tonta en mi país que dejó muchos muertos y que sigue haciendo estragos en mi país. Felipe Calderón le roba de una manera burda y absurda en 2006. Andrés Manuel, después de ese robo electoral, inicia algo que le llamamos gobierno legítimo. Ese gobierno legítimo era de quienes nos identificábamos con Andrés Manuel porque el presidente que estaba en el poder era un presidente espurio, un presidente que el pueblo no había elegido. Y teníamos que seguir organizándonos. Cuando alguien tiene una derrota electoral, cuando un movimiento tiene una derrota electoral, uno se quiere ir para la casa, uno se quiere guardar y uno quiere tirarse a llorar un rato. Afortunadamente Andrés Manuel nos hizo seguir luchando y demostrar que desde la oposición también se empezaba a transformar. Nuestro secreto, si le queremos llamar de alguna manera, fue la revolución de las conciencias. Sabíamos que a través de la revolución de las conciencias íbamos a transformar nuestro país. ¿Qué es esta revolución de las conciencias? Seguir hablando con la gente, seguir organizándonos, seguir tocando puertas, gastando suela, usando saliva para hablar y hacer este despertar entre todas y todos, acercando la política a la vida diaria y a la vida cotidiana. Y las decisiones políticas justamente como decisiones colectivas de todas y de todos. Caminamos rumbo al 2012. Todavía no estaba Morena como partido. Primero nos organizamos como referente juvenil, éramos Morenaje, Morena Jóvenes y Estudiantes,
sector de jóvenes y estudiantes a través de un movimiento que apoyaba a Andrés Manuel, pero no mediante un partido político. Fue la época del Yo Soy 132, cuando Peña Nieto se escondió, el expresidente también Peña Nieto, también que hizo fraude, se esconde en un baño porque jóvenes estudiantes lo corren de su universidad y empieza el Yo Soy 132, el movimiento de no más sangre en respuesta al calderonato y obviamente el morenaje. En morenaje nos organizaba nuestra actual presidenta del partido, Luisa Alcalde, que les manda un saludo fuerte, nuestra querida Luisa, y ella nos empieza a dirigir. Empezamos a acompañar a Andrés Manuel en el 2012 para defender el voto. Nuestro mayor miedo era un nuevo fraude. Lo que más teníamos que hacer era cuidar las casillas y cuidar las urnas. Llega 2012, llega un nuevo fraude, un fraude que fue sobre todo lucrando con la pobreza de la gente, lucrando con la necesidad del pueblo de México, pero que también se vio en las urnas con la compra de votos, al estar comprando todo lo que, pues al lucrar con la pobreza, pues se compraban las voluntades de la gente. En este fraude resulta que no solamente fue pues el partido que gana quien genera ese nuevo fraude Andrés Manuel, sino que también había fuego amigo. Dentro del mismo partido que Andrés Manuel iba como candidato, le hacen lo que llamamos una mala jugada o le hacen perder la elección. Entonces, el entonces PRD, donde fue Andrés Manuel candidato, tampoco era opción. Nos vuelven a hacer fraude en 2012, llegamos a un zócalo repleto, la gente, nosotros, gritábamos, revolución, revolución. Y Andrés Manuel nos dice, calma, no dejemos que los violentos nos tachen de violentos. La lucha es por la vía pacífica y electoral. A ver, ya habíamos hecho un plantón en una de las principales calles en 2006. Ya habíamos recorrido, ya habíamos hablado con la gente y seguían haciendo fraude. Y nos llamaba a una organización electoral y la vía pacífica. Era lo que menos queríamos, ya. No queríamos más vía pacífica. Pero nos dice que nosotros no vamos a dejar que se genere un movimiento de violencia y que un líder nunca puede poner en riesgo la vida de sus simpatizantes y no podía generar que se hiciera un riesgo para absolutamente nadie. Y decidimos ir por la vía pacífica y por la vía electoral, hacer afiliaciones, hacer comités de protagonistas del cambio verdadero, el cambio verdadero que necesitaba nuestro país. Y decidimos en asambleas distritales, que son 300 asambleas en todo el país, preguntarle a la militancia de Morena, a la primera militancia de nuestro movimiento, ¿qué prefieres, un partido o un movimiento? Y decidimos ser las dos cosas. Ser as duas coisas. Partido movimento. Partido que ganha eleições, mas também movimento. Movimento das causas justas, movimento que, embora o governo não se separa da luta social, movimento que sempre, como nós dizemos aqui, vai cuidar pelo bem de todos e primeiro os pobres. Esse é o movimento. E decidimos que não somente tínhamos que ganhar as eleições, mas que também tínhamos que continuar perto das pessoas. Chegar à nossa quarta transformação no México, nós falamos de 4 transformações. A primeira é a nossa independência, a segunda, as leis de reforma, a terceira, a revolução. E a quarta, 2018, com a vitória de Obrador, com mais de 30 milhões de votos de mexicanos e mexicanas.
assim que se começa a nossa quarta transformação, Morena foi constituído como partido em 2013. Decidimos nos organizar, votar e informar as pessoas com uma ferramenta muito básica, o nosso período, um jornal que nos ajudou no começo, fazer a revolução das consciências. O povo do México estava em muita pobreza, muita violência, muita desigualdade. Havia um cansaço no México, mas também um povo organizado. Em 2012, Andrés Manuel, quando nos chamou para nos organizarmos, nos disse: somente o povo pode salvar o povo, mas só o povo organizado pode salvar a nação. E tivemos que nos organizar. Sabíamos que para chegar à quarta transformação, a vitória de Andrés Manuel, não precisávamos só votar, não era só sair para votar, mas também votar, convidar a massa a votar. Nós chamamos os 5 convencidos. Eu vou, mas antes da eleição eu vou convencer por que votar. Na primeira eleição de Andrés Manuel houve uma situação muito complexa, que foi chamar de louco, que era um perigo para o México, dizer que estava mal da cabeça. Tivemos que reverter tudo isso. Então, o tempo vai passando. Então, Andrés Manuel decidiu, no momento, renunciar ao partido político para que houvesse essa divisão entre o partido e entre o governo. A melhor maneira de que o Morena continuasse se organizando era através de uma nova afiliação ou reafiliação. A nossa meta são 10 milhões de afiliados e afiliadas. Vamos chegar a ser um grande partido. Esses 10 milhões será através da nossa campanha Una-se a Morena, somos milhões. Só na primeira eleição nós tivemos mais de 30 milhões de votos e na última eleição mais de 36 milhões de votos. Claro que podemos ser a força política e moral mais forte do país. Agora estamos voltando à nossa essência. Nos últimos anos, nosso movimento se dedicou às eleições, à nova direção. Nós estamos voltando ao território, estamos voltando a fazer comitês, a nunca nos afastarmos do povo. Morena vai falhar quando nós nos afastarmos do povo. Essa é a nossa principal tarefa e o nosso principal desafio, não deixar de escutar, não deixar de estar com o povo e caminhar com eles. E para isso também lançamos o que nós chamamos de 100 postulados de um morenista. Daqui a pouco eu vou dar para vocês alguns, mas são postulados, princípios para a vida, para o governo, para o dia a dia. Se você tiver dúvida de como fazer a política no México, você pode ver esses princípios, ler qualquer um deles. O 82 diz: é preferível herdar pobreza do que desonra para os nossos filhos. Para dar um exemplo. Mas agora nós temos outro desafio importante: os espaços ganhos. Temos maioria legislativa, na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Senadores, mais de 20 governos estatais, temos 32 estados, governamos mais de 20. Temos mais de 20 congressos maioritários. Esse é um desafio para que as nossas autoridades que saíram do nosso movimento sempre o representem. Há alguns meses, fizemos um documento que é mais moral do que jurídico, embora legalmente, se você seguir isso, há implicações legais, mas buscamos mais de 5 mil autoridades que nós temos Morena
para que assinassem este decálogo para as autoridades surgidas de Morena, que fala rapidamente que os servidores públicos devem ser leais ao povo do México. Somos democratas, consultamos o povo, dizemos que não há nepotismo, não há sectarismo. Se os recursos naturais estiverem em jogo, sempre vamos defender os recursos naturais. Não utilizamos a força pública para reprimir o povo. Somos contra a corrupção e, pelo bem de todos e todas, estão, em primeiro lugar, os pobres. Isso, principalmente, é para que nossas autoridades nunca esqueçam de onde vêm. Porque o povo não votou por uma pessoa. O povo votou por uma causa, por um movimento e por um projeto de nação. Então, todas as nossas autoridades devem seguir esse projeto de nação, não uma pessoa maior que um movimento. Inclusive eu, que gosto muito do Andrés Obrador, estou aqui graças ao obradorismo. Nós já dissemos isso várias vezes. Primeiro, o obradorismo. Acima do obradorismo também está o morenismo como movimento. E acima dela está a quarta transformação, que inclui todos e todas e todo o país. Então, é isso que nos faz criar esse documento que buscamos nos aproximar todos e todas dentro do nosso partido. Então, dessa forma, para pontualizar algumas tarefas ou ações que nós estamos fazendo, temos que lembrar dos nossos princípios, de onde nós viemos, de onde vem o nosso movimento através dos princípios morenistas. A outra ideia é chegar aos 10 milhões de afiliados e afiliadas. A outra é que os espaços ganhos não sejam perdidos. Principalmente essas três é o que estamos fazendo agora, Morena. Depois desses 6 anos de obradorismo, esses 6 anos que o México teve de humanismo mexicano, depois outra pergunta que me perguntam sempre qual é o modelo econômico do Andrés Manuel ou da quarta transformação. Eu sou economista e digo, não é capitalista, não é socialista, somos antineoliberais, nós somos antineoliberais, mas desenvolvemos um novo modelo econômico, que é o humanismo mexicano, que é os programas sociais se transformam em direitos constitucionais, o salário esteja acima da inflação, que todos os recursos naturais, através de empresas públicas, como a eletricidade, como a questão da telefonia, continua sendo privada, mas agora também o governo também tem serviço de banco, de internet, telefonia, temos petróleo também, eletricidade próxima do povo. Dessa forma, Andrés Manuel chega com uma grande aceitação em 2018, termina os 6 anos com a maior aceitação. Com que chega isso, abre passagem a essa vitória de Claudia Sheinbaum. A vitória de 2024, a primeira presidenta do México. Claudia Sheinbaum está consolidando o segundo piso da transformação, porque o primeiro foi feito por Andrés Manuel, o segundo piso da transformação com Claudia Sheinbaum traz mais direitos, mais ações, reformas constitucionais, como a reforma do Poder Judiciário no México. No próximo dia 1º de junho, nós vamos eleger os nossos juízes, magistrados, ministros, toda a corte. Os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, serão através de voto popular no México. E foi uma grande batalha, e por isso nós buscamos ter maioria legislativa, por isso ela é maioria nos congressos, nas câmaras, nos senados,
para conseguir fazer essa reforma. E além de todo um pacote de reformas para os novos povos afro-americanos, indígenas, que tira o uso, que penaliza o uso de fentanil que afeta nossas juventudes. Esse é o segundo piso da transformação que o México está passando agora com a nossa primeira presidenta. A responsabilidade do Morena com o partido é respeitar essa divisão entre governo e partido, mas, acima de tudo, é acompanhar a doutora Cláudia Sheinbaum com uma grande militância e com grandes ações. Porque no México, para terminar, embora a oposição esteja política e moralmente derrotada, existe uma oposição muito violenta no México e não devemos esquecer e confiar. Andrés Manuel nos dizia: não tínhamos direito de deitar nos louros ou de descansar. Agora, somente ele tem direito do seu merecido descanso, mas toda a militância morena nós temos que seguir caminhando todos os dias. Muito obrigada.